A paz, shalom, graças a Deus pela vida de todos que estão ouvindo essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor por vocês estarem compartilhando esses vídeos, por vocês estarem honrando essa página. Vamos em frente, irmãos. Em nome de Jesus, nós podemos mostrar que realmente somos diferentes. Não queremos aparecer. Eu não sigo religião, eu sigo Cristo. Essa ordem maior chamada Jesus Cristo, nosso Deus, Ele sim deve ser honrado, lembrado. As palavras, afinal de contas, são dele. Os conselhos são dele. Então, irmãos, cada um de vocês que tem ouvido essa mensagem, mais uma vez eu vou repetir isso. Tente entender isso pelo lado espiritual. Você é diferente. Se você consegue passar esses minutos ouvindo essas palavras, pode ter certeza que algo dentro de você, algo muito mais forte que a nossa carne, tem gritado dentro de nós. E gritado em uma só voz, para que o Senhor Jesus volte o mais breve possível. Irmãos, em falando em volta de Jesus, eu gostaria de voltar na palavra lá em Gênesis. Vamos falar de um homem incorruptível que todos nós conhecemos, foi Noé. Mas eu queria trazer um versículo onde o Senhor mandou uma mensagem, ele dizendo assim: Gênesis capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E para nós que conhecemos a Bíblia, que lemos a palavra do Senhor, nós sabemos que geração é essa que Deus estava falando. Era a geração que aboliu as leis de Deus, aboliu o amor do Senhor, o bem, o que era certo. E o tempo que vivemos hoje não está tão diferente de como naquele tempo de Noé. Hoje as pessoas, elas realmente estão dando um passo para trás em relação àquilo que é certo, àquilo que é coerente, àquilo que é de Deus. Irmão, podem usar o termo que for. Pecado é pecado. Diante de Deus, pecado é pecado. Então, e outra, as pessoas muitas vezes começam a querer questionar, pecadinho, pecadão. Ah, porque aquele irmão fez aquilo, nossa, que pecado. Ah, porque aquele irmão, ele falhou em ali, e cometeu um pecado. Irmãos, pecado é pecado. Pecado é pecado. Diante de Deus não existe pecado grande, pecado pequeno. Existem dois pecados, sim, duas falhas, as quais o Senhor deixou bem claro que aquele sim há condenação. Mas, diante dos olhos do Senhor, seja qual for o pecado, é erro, é falha. Deus não tem ali um medidor de pecados. Somos nós que somos qualitativos e seletivos, que muitas vezes, muitas não, todas as vezes o ser humano sempre vai olhar para uma pessoa e ali, diante do que ele entende por certo e errado, ele vai qualificar o tamanho do pecado, e é assim o ser humano. Mas podemos ser diferentes no meio de tudo isso que está acontecendo hoje? Podemos. A resposta está aqui desse lado e está aí desse lado. Quando nós começamos a entender a nossa espiritualidade, nós começamos a abraçar aquilo que corresponde com o que acreditamos. O nosso canal é pequeno, mas tem crescido aos poucos. Não por curiosidade,
mas pessoas que estão se identificando, que se identificam com Noé. Pessoas que, você não peca, e quase que tiram sarro da nossa cara, quase que querem nos humilhar quando a gente fala que batalha para não errar. Eu sei que vamos errar. A palavra diz que vamos pecar. Tanto que a palavra nos ensina: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas que possamos entender algo. Ninguém é perfeito. Mas podemos tentar. Podemos sim. É muito mais fácil a gente dizer: eu não consigo. Mas nós podemos tentar fazer a diferença. Podemos tentar ser diferente. Se Noé, o único homem que Deus viu sendo justo no meio daquele povo que estava vivendo o erro e se alegrava com o erro, Noé fez diferença. Ele podia ter escolhido estar como os outros, mas ele escolheu ser diferente, porque aquilo era bom aos olhos dele. E perceber que era bom aos olhos do Senhor também. Faça uma reflexão sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem feito, que nós sabemos quando erramos. O mínimo de caráter que nós tivermos, se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos saber que estamos errando. E da mesma maneira que nós conseguimos encontrar essa porta aberta para o erro, nós também podemos fechá-la. É que, como dizem, né, o pecado é gostoso, o pecado faz bem, o pecado é uma coisa que, sim, ele faz tudo isso pela carne. Mas não se esqueça, nós não somos carne apenas. Nós somos espírito, nós somos carne, nós somos a fusão de ambas e ambas contendem uma com a outra. Batalhe para ser como Noé. Eu sei que a luta vai ser grande, sei que somos poucos que acreditamos nisso, mas não estamos aqui para edificar nome de igreja. Nós estamos aqui para edificar a Cristo Jesus, que morreu por nós para nos dar uma nova oportunidade. Medite a respeito disso, pense a respeito disso. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.